Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. 5 coisas que vai acontecer com você se você não der o dízimo, ou com aquele que não dá o dízimo. O que acontece com aqueles que não dão? Algumas coisas pode variar de igreja para a igreja, como forma de punição. O ato de contribuir é bíblico, mas hoje nos moldes do Novo Testamento, e não dessa manipulação que algumas igrejas fazem por aí. A forma correta é como Paulo ensinou nos dias atuais. 2 Coríntios 9, verso 7, Paulo disse, na tradução NVI, diz assim: cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, viu? Tem igrejas que é por obrigação. Eu já vou explicar. Pois Deus ama quem dá com alegria. Muitos dão por obrigação. Algumas, se não derem, perdem o cargo. Tem igrejas que não vou citar nome, né, que pastor e cooperador obreiro é obrigado a dar o dízimo, senão perde o cargo, ou senão não ganha cargo. Então vamos à primeira. Se você não der o dízimo, você é um ladrão? Algumas igrejas acusam citando Malaquias. Para algumas igrejas, você será um ladrão se não der o dízimo, e o ladrão não entra no céu. Tem igrejas que não pode ser ordenado a pastor e nem ter outras funções que não dá o dízimo. Tem umas que não dava a ceia para quem não desse o dízimo. Eu ouvi o relato de um pastor, eu li na internet, que tiraram a sua função porque ele ficou desempregado e não podia mais dar o dízimo. Se você conhece alguma igreja assim, ou pertence a uma que faz isso e que não ordena pastor e nem cargo para quem não dá o dízimo, pode postar aí embaixo nos comentários. Segunda, quem não dá o dízimo perde a salvação? Não perde não. O dízimo era uma ordenança e não mandamento. A salvação nunca foi por obras. Se o dízimo fosse regra de salvação, a morte de Cristo não teria sido suficiente. Além de crer no sacrifício de Cristo, teria que dar o dízimo. Muitas igrejas dizem que perde a salvação se baseando no que Malaquias disse, que quem não dá o dízimo rouba a Deus. Isso foi dito para os judeus e os sacerdotes. Isso não se aplica no Novo Testamento, até porque a forma de dar o dízimo não é a mesma da lei. O dízimo atual é uma adaptação que deram o nome de dízimo, mas não é igual na forma da lei, que tinha 3 tipos de dízimo, que eu não vou falar aqui porque o assunto não é este, né? Vivemos hoje na nova aliança. A salvação é unicamente pela fé. Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8, verso 1. Para aqueles que vivem debaixo da graça não há condenação. Agora o próximo, o devorador, o famoso devorador, vai devorar as finanças daqueles que não dão dízimo. O devorador não vai devorar suas finanças como ensinam por aí. Devorador são pastores e igrejas que ensinam essa mentira para você, que o devorador é um demônio. Não é não. O devorador era gafanhotos, pragas que devoravam as lavouras. Deus prometeu que aqueles que dessem o dízimo, ele os livraria desta praga e seriam abençoados com boas colheitas. Algumas igrejas espiritualizaram os gafanhotos e os transformaram em demônios que devoram a finança daqueles que não dão dízimo. Mas é uma mentira esfarrapada, não acredite não. Eu vou provar
que esse devorador era gafanhoto. Levítico 11, verso 22, onde diz sobre animais puros e impuros, puros e impuros. Deles comereis estes. Agora veja, a lacusta segundo a sua espécie, agora sim, e o gafanhoto devorador segundo a sua espécie. E eu creio que em Joel capítulo 1, verso 4, se não me engano, por ali, também fala o mesmo. E o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Gafanhoto devorador de lavoura, e não de dinheiro. Fique tranquilo que esse demônio não existe e ele não vai acabar com as suas finanças. Se acontecer de ficar desempregado, endividado, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Acaba virando um transtorno psicológico na cabeça de algumas pessoas, né, que houve mentirosos falando que esse devorador é demônio. Deus fez a promessa que aquele que desse o dízimo, ele os livraria da praga do devorador. Este texto de Malaquias 3 está relacionado à lavoura. Deus os livraria das pragas de lavouras, aqueles que dessem o dízimo e as ofertas alçadas. Para quem trabalha no campo hoje, você nunca vai ver alguém que deu dízimo e os gafanhotos pulando a plantação daqueles que derem o dízimo e comeram a plantação do vizinho. O próximo, se não dar o dízimo, você não será abençoado. Será assim. Deus não é Deus de barganha. Deus não faz moeda de troca com ninguém. Esse cristianismo da barganha que pregam por aí não tem nada a ver com a Bíblia. É inventado, manipulado e é mentira. O que recebemos de Deus é pela graça. Não é por méritos e muito menos comprado com dinheiro ou uma forma de barganha, como algumas igrejas ensinam por aí. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Não é verdade. O que recebemos é pela fé e pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus. Receber algo de Deus sem ser merecedor, pela bondade e misericórdia de Deus, não como barganha. Fazer voto com Deus não é errado, mas tem que discernir, né, o que é barganha e o que é a oferta de gratidão. O dízimo não existe na nova aliança. Você não vai achar nenhuma citação sequer a partir de Atos 2, quando a igreja foi fundada. Usar o nome de dízimo não teria problema, pois a igreja precisa, desde que seja para a igreja mesmo. Mas o problema seria citar o modelo de dízimo no Velho Testamento para aplicar no Novo. Pode citar apenas o nome, dízimo, 10%, mas não o modelo, e nem citar Malaquias, que o dízimo de Malaquias, da lei, não tem nada a ver. No final de 3 anos, o dízimo era 23, alguma coisa por cento. Tinha o dízimo dos levitas, o outro dízimo dos pobres, viúvas e necessitados, o dízimo dos festivais, que era para comprar o que quisesse, fazer uma festa em Jerusalém. Entendeu? Então, o modelo de dízimo hoje, só o 10% para a igreja, não pode pegar o modelo do Velho Testamento. Até porque tinha o dízimo dos pobres e necessitados. E as igrejas fazem campanha do quilo e não pegam o dízimo para comprar doações. Algumas igrejas que eu conheço, que não vou citar nome, eles fazem campanha do quilo separado do dízimo. Então está completamente fora. Se quer citar Malaquias, dê o dízimo igual de Malaquias. E isso você faz? A sua igreja faz? Não faz. Né? A intenção não é atacar. É mostrar a realidade que a maioria das igrejas escondem. É isso aí, dá um joinha se gostou. A verdade é essa mesmo. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.